Oi, pessoal. Então, eu vou dar continuidade da nossa aula, tá bom? De clínica cirúrgica. E a gente viu no laboratório o manuseio dos drenos. O objetivo agora é a gente entender um pouco sobre retirada de pontos. Por que que não é a minha ideia fazer essa aula com vocês dentro do laboratório? Porque, em geral, nas unidades de saúde, quem fica responsável por fazer a retirada dos pontos é o enfermeiro, mas nada impede de vocês manusearem isso como instrução. Então, eu não vou passar a técnica, na prática para vocês, porque daí isso vai ficar responsável para a unidade de saúde, pela unidade de saúde que vocês forem trabalhar. Então, ninguém vai colocar vocês para retirar ponto lá logo de cara que vocês começarem a trabalhar. Então, eu vou deixar isso para vocês aprenderem lá conforme o protocolo da instituição. De qualquer forma, vocês já aprenderam a fazer curativo. E aqui eu vou retomar alguns conceitos. Então, quando a gente pensa em retirada de pontos, a gente tem que pensar em processo de cicatrização de uma ferida. E as feridas, elas podem cicatrizar por três processos. Ou vai ser por primeira intenção, ou vai ser por segunda intenção, ou ainda por terceira intenção. Eu coloquei essa imagem aqui para ajudar mais ou menos a explicar. Quando a ferida fecha por primeira intenção, significa que o médico aproximou as bordas ou as bordas já estavam aproximadas, e aí com esta aproximação, a cicatrização ela já acontece de uma forma mais facilitada. Na segunda intenção, essas bordas não conseguem ser aproximadas, então a ferida tem que fechar de dentro para fora, literalmente, porque há um espaço muito grande entre as bordas, então não tem essa possibilidade de cicatrização. Então, não daria para aproximar bordas, tá? E a terceira intenção, haverá a aproximação das bordas, só que primeiro esta ferida precisa ficar aberta por um período, porque provavelmente aconteceu ali algum processo infeccioso normalmente, e aí essa ferida tem que ficar ali aberta por um tempo para que drene esse conteúdo, para que tire a infecção, e só assim a gente consiga depois aproximar as bordas. Então, o médico deixa para aproximar as bordas. Tudo isso para dizer para vocês que vocês estão vendo nessa imagem que não é muito boa, mas aqui tem pontinhos e aqui também tem um pontinho, ó. Então, significa que de primeira e de terceira intenção há a possibilidade de fazer a sutura. Em geral, numa clínica cirúrgica, nós não vamos pegar, talvez, uma ferida de terceira intenção, a não ser que ela já esteja em tratamento, né? Mas as feridas operatórias, de cirurgias mesmo, normalmente são cicatrizações de primeira intenção, que o médico corta, as bordas estão aproximadas, mas para que elas não se separem, ele precisa suturar, tá? Bom, então a retirada de pontos ela vai acontecer após um período, em geral, de 7 a 10 dias, como eu deixei aí para vocês, depois que aconteceu o processo de cicatrização, e não obrigatoriamente essa ferida operatória, ela vai estar com um curativo de gaze. Vocês vão ver lá na prática de clínica que, por exemplo, uma cesárea, que é bem comum, os pontos eles ficam abertos, né? Então não há um curativo ali ocluindo. E a gente até instrui o paciente a fazer a higiene desses pontos no banho. E aí, depois de 7 ou 10 dias, a gente vai lá auxiliar para retirar o ponto. O que eu quero que vocês tenham atenção na hora de pensar em fazer a retirada do ponto. Então, aqui para mim, o objetivo, como eu disse, não é ensinar vocês a fazerem a técnica, mas mesmo assim eu vou falar, tá bom? Deixando assim bem aproximadinha a imagem, imagina que o ponto estivesse assim, ó. Reparem aqui o aspecto da pele. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de fazer a retirada de pontos é pensar no aspecto da pele. Como que tá essa pele? Aqui, ó, tem uma pele bastante ressecada. Vocês podem ver que aqui o ponto tá até sumindo dentro, ó, da pele da pessoa. Tá um ponto bastante aderido, dá essa impressão, né? Não é um ponto solto como nessa imagem de desenho. Aqui em cima o pontinho tá solto, aqui não, o pontinho tá bem aderido. Então, o que é importante vocês terem noção na hora de fazer, né, de preparar o material todo para fazer a retirada, é que a gente tem que de alguma forma favorecer esse ponto a se amolecer para que a gente consiga retirar. Então, a primeira coisa tá aí uma feridinha aberta, não tem curativo. Pega uma gaze, pega um soro fisiológico, dobra a gaze em cima, umedece bastante essa gaze e deixa ela aí por um período para que isso amoleça. Então, a gente vai trazer uma hidratação com soro fisiológico primeiro, antes de fazer a retirada. E aí, depois que já tiver molinho, ele provavelmente não vai ficar aqui como o desenho, mas você já consegue vê-lo, né?
consegue ver o pontinho. Com o auxílio da pinça e de uma tesoura, você vai fazer a retirada. Ai, pro onde eu trabalho não vai ter pinça, não tem o kit. Bom, a pinça tem que ter e normalmente tem, tá? Na pior instituição, não quero falar desse jeito, mas por menos recurso que a instituição tenha, pinça para retirada de pontos sempre vai ter. E normalmente é uma pincinha Kelly, assim como vocês estão vendo, ou uma dentezinho de rato. Bom, enfim, pega a pinça porque a gente precisa pegar nesse ponto e levantar ele, como vocês estão vendo aqui. Nesse desenho, ele tá pegando a pontinha daqui, ó. Então, é essa pontinha que se sobra, né? É justamente ela que vocês vão pegar aqui. Quando a gente puxa, a gente vai meio que deixar aparente essa região aqui, ó, que vocês estão vendo. E eu quero atenção é justamente nisso, que é a única coisa que vocês têm que gravar, independente da técnica. E vocês vão ver muita gente fazendo de forma não tão adequada, o que pode levar a um prejuízo de infecção para o paciente. O que eu quero dizer? Aqui, ó, nessa imagem fica bem claro que a gente tem uma quantidade de fio bem grande para fora. Isso daqui tá infectado, provavelmente, né? Infectado não, mas contaminado sim, né? Infectado eu falei errado. Isso aqui está contaminado, por quê? Porque ficou para fora exposto. Então, a hora que a gente for retirar esse ponto, se eu cortar ele, imagina que aqui na seta que a Pro tá colocando no slide para você. Se você cortar ele bem aqui, ó, juntinho do ponto, a hora que você puxa, você vai passar toda essa parte do fio, que você vai puxar, o nó tá aqui, né? A gente vai puxar, isso aqui vai subir, certo? Você vai passar toda esta parte do fio que está contaminada dentro da ferida. Então, prestem atenção somente com isso. Reparem que a tesoura, no desenho, ela tá bem juntinha da pele e é assim que tem que ser. Eu tô falando isso porque eu vou colocar aqui para vocês um vídeo para vocês assistirem da técnica toda, como que a profissional faz, e vocês vão ter que reparar que ela não está fazendo da forma mais adequada, porque ela corta longe da pele. Então, o que eu quero deixar de dica de técnica para vocês é: cortem o mais justo na pele. Por quê? Quando a gente corta o mais justo na pele possível, a hora que você puxa aquele fio que tá com sobra para fora, que tem ali uma questão de contaminação pelo próprio ambiente, né, por ter ficado exposto, ele não passa por dentro da ferida. Então, não sei se eu conseguiria fazer aqui, ó, mas não sei se está dando para vocês verem aí na imagem. Imagina que isso daqui seja, então, o ponto, né? Aqui é a pele, aqui tá o nó. Então, eu vou pegar com a pinça aqui, né? Tô puxando. Se eu cortar aqui, a hora que eu puxo isso, isso faz assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma linha mais fácil. Tem, peraí. Peraí, aqui, ó. Esse negócio. Então, imagina que isso aqui é o ponto, certo? Aí, eu tô puxando por aqui. Se eu corto aqui, a hora que eu puxo isso aqui, esse fio vai se soltar, né? Então ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar desse jeitinho e a hora que eu puxo, olha esse fio que tava para fora passando por dentro da ferida para sair. Então eu tenho que imaginar que essa sobra que tá para fora aqui, então na hora que eu tô com o pontinho lá, ó, tô com o pontinho aqui, a hora que eu corto aqui, cortei, ele se solta, esta sobra, ela passa por dentro da pele. E isso é uma condição que vai favorecer uma contaminação e uma possível infecção. Então, dica de retirada de ponto, não tenho mais o que falar para vocês, coloque uma gaze com soro fisiológico para amolecer toda essa região, para hidratar toda essa região, como vocês estão vendo aí, tá bem ressecado esse ponto, por exemplo. Se tiver com crosta de sangue, a mesma coisa, coloca gaze com soro fisiológico, deixa uns minutinhos que amolece. E depois corte o mais justo na pele possível, tá bom? Eu vou deixar um vídeo emendado aqui para vocês assistirem da técnica, e aí nessa aula eu vou iniciar as complicações do pós-operatório e aí vou dar uma complicação para vocês. É necessária a adequada higienização das mãos antes da retirada de
dirija-se até o paciente. Faça uma breve apresentação enquanto higieniza suas mãos com álcool 70%. O plástico e fixe-o na lateral da mesa auxiliar a ser utilizada para o procedimento. Higienize novamente as mãos com álcool gel a 70% e calce as luvas de procedimento. De pontos sobre o centro da bandeja ou mesa auxiliar com o rótulo voltado para você. Abra o pacote conforme a técnica asséptica. Acesse esse procedimento na página do LabEnf caso queira revisá-lo. Lembre-se que o pacote será seu campo estéril, por isso tenha cuidado para não contaminar. Se a área com os pontos estiver coberta com curativo, utilize a pinça anatômica para retirar. A mesma não deve ser mais utilizada no procedimento, pois está contaminada. Pode-se retirar o curativo com luvas. Nesse caso, você precisaria trocar as luvas para continuar o procedimento. Abra o pacote de gases e disponha-as no campo. Faça a antisepsia do flaconete de solução fisiológica com algodão embebido em álcool 70%. Agora, com o auxílio da pinça e a gaze umedecida em solução fisiológica 0,9%, proceda à limpeza da ferida operatória. Nesse momento, observe o aspecto da ferida, atentando para sinais flogísticos e condições de cicatrização.
Deixe o paciente confortável. Retire suas luvas e higienize. Adequado. Coloque os instrumentais de retirada de pontos em local próprio para serem reprocessados. Descarte os resíduos recicláveis e lembre-se que os materiais não utilizados podem retornar ao posto de enfermagem. Realizando anotações referente à secreção e deiscência. Finalize o registro com assinatura e número do registro profissional. Bom, vamos iniciar então com algumas das, complicações e desconfortos no pós-operatório imediato ou imediato, que a gente vai pegar o paciente lá na clínica já. E a primeira delas é uma das mais comuns, que é náuseas e vômitos. Então, primeiro vamos só entender aí o conceito de cada um deles. A gente precisa saber que náusea é diferente de vômito. Então, náusea e enjoo é a mesma coisa. A pessoa ainda não vomitou. E vômito e êmese também é a mesma coisa. Então, a pessoa já vomitou, tá bom? Então, nunca confundam esses dois conceitos, porque na hora de fazer a sua anotação, eles precisam estar corretos, tá? Então, se a pessoa só está enjoada, ela está nauseada. Se ela já apresentou vômito, então ela já teve um episódio de vômito, ela já teve êmese, ela já vomitou, tá bom? Então, são transtornos que acontecem de forma frequente, isso porque muitas vezes no processo operatório são feitos medicamentos ou manipulações no trato gastrointestinal que favorecem a pessoa a ter enjoo. Então, muitas vezes é pelos fármacos que ela recebeu, pelos fármacos anestésicos, e muitas vezes é porque ela mexeu, ali no trato gastrointestinal. Então, uma cirurgia no trato gastrointestinal provavelmente vai fazer a pessoa sentir bastante enjoo. Uma cirurgia de cabeça e pescoço, como eu falei para vocês, em outra aula, a pessoa operou a amígdala sangra muito, e aí esse sangue vai para o estômago, e aí o estômago não gosta de sangue, e aí a pessoa vai enjoar bastante. Então, a gente precisa entender mais ou menos aí qual é o processo cirúrgico, entender quais foram os medicamentos que essa pessoa tomou. Em geral, anestésicos provocam, sim, náuseas, e aí a gente vai entender que isso vai provocar. Então, como eu coloquei aí, ó, efeito dos anestésicos, principalmente os de anestesia geral, como eu também falei, deglutir sangue e deixar, a pessoa muito tempo em jejum. Então, lembra que lá no pré-operatório a gente já tratou sobre isso, a gente já falou sobre prolongamento de jejum, a gente vai retirar essa pessoa do jejum o mais cedo possível, porque também jejum pode dar náusea. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? Deixar a cabeça lateralizada, e aí lembra que eu até falei para vocês, sobre a arrumação da cama do paciente, A arrumação dessa cama, que tem que ter ali a cama aberta para o paciente, bonitinho, com os forros. Então, um dos forros que faz sentido vocês colocarem aqui é o forrinho do vômito lá na cabeceira do paciente, tá? Então, a cama de operado tem que ser bem montadinha. E aí, a gente deixa o paciente sempre com a cabeça lateralizada. Ele não precisa obrigatoriamente ficar em decúbito lateral, tá? Suspende ingestão via oral, então se ele estiver enjoado, ele não vai comer nada, nem beber, e se for beber, que seja líquido.
mas que ele esteja bem acordado e de preferência líquidos frios. Por quê? Uma água gelada, por exemplo, vai fazer vasoconstrição no estômago, né? Na vascularização do estômago, isso faz melhorar o enjoo, tá? Então, se for para beber alguma coisa, que seja líquido, que seja água e que seja em temperatura fria. Agora, observe o seguinte: a gente está falando de um paciente de pós-operatório. Se a gente está falando de um paciente de pós-operatório, eu estou falando que ele recebeu anestesia geral, ele só vai poder consumir o líquido se ele estiver bem acordado. Então, é assim, ó, na dúvida se ele está bem acordado ou não, não oferece. Ai, professora, mas como que eu vou ter dúvida se o cara está bem acordado ou não? Se ele tiver com aqueles períodos de acorda, fala com você e volta a dormir, isso não é estar bem acordado. Ele ainda está passando pelo processo de pós-anestésico e se eu der água para ele e ele vomitar, ele pode broncoaspirar. Então, por isso que é complicado a gente oferecer água nesse período e tem que ser muito bem avaliado, tá bom? E aí a gente vai lançar mão de coisas que são medicamentosas, de remédios para favorecer, então, a melhora desse quadro de enjoo, né? Porque o que a gente quer não é que a pessoa vomite, é que a pessoa melhore antes de vomitar, que a pessoa melhore no enjoo, né? Então a gente vai administrar medicamentos, em geral por via parenteral, então eu não vou fazer o cara tomar um Dramin via oral, já que ele tá enjoado, né? A gente vai dar pela veia. Sempre anotar e comunicar o número de vezes e quantidade eliminada, e aqui atenção ao aspecto também. Porque, como eu falei, um paciente, por exemplo, que faz cirurgia de cabeça e pescoço vomita sangue, e isso precisa estar escrito, porque dependendo da cor do sangue que ele está vomitando, pode ser normal porque ele engoliu sangue, ou pode ser uma hemorragia. Então, a gente precisa anotar, inclusive, a característica. Então, eu coloquei ali, anotar o número de vezes quantidade eliminada, mas acrescentem aí, anotar também a característica do que está sendo eliminado, tá bom? E manter sempre o paciente em ambiente higienizado. Então, vomitou, gente, pelo amor de Deus, tem que trocar. Não adianta jogar um lençol por cima, tá? Eu sei que vocês vão passar por uma realidade mandaqui e não é por conta da instituição, mas talvez por conta dos recursos e da forma que as pessoas lá utilizam esses recursos, mas que muitas vezes a gente acaba observando, sim, condições de higiene menos favorecidas. Então, não adianta você jogar uma toalha por cima de um vômito, né? Ah, mas eu só tenho essa opção. Bom, então só tenho essa opção. Quando essa opção melhorar, faça o melhor, porque não é a melhor opção a pessoa ficar naquele ambiente que não está higienizado, tá bom? O último que eu vou falar agora, eu falei que eu ia falar só mais um, mas como esse daqui tem relação com a complicação anterior, então eu vou colocar ela aqui também. Então, que é a sede. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá com enjoo e tá com sede também. Então, cuidado somente com a condição de que ela pode broncoaspirar caso ela ainda esteja sonolenta, tá bom? Mas a sede ela é bem comum, principalmente por conta das medicações pré-anestésicas. Eu deixei escrito aí para vocês que elas contêm a atropina. E a atropina, especificamente este medicamento, causa menor produção de saliva. Então, vocês podem reparar que, sei lá, em quase 90% dos pacientes pós-operatórios a boca fica seca, eles não produzem saliva. Isso por conta desse pré-anestésico ou mesmo da atropina utilizada durante o processo cirúrgico. Então, se a pessoa está com muita sede, às vezes está com sede, está enjoada, vá com cautela aí nessa oferta de água, principalmente porque ela está no pós-operatório, ela pode estar sonolenta, ela pode apresentar o vômito e aí ela pode broncoaspirar se a gente não tomou as devidas condições, tá bom? Então eu coloquei aí, ó, atenção para não oferecer enquanto a pessoa não estiver com peristaltismo bem adequado já, então se ela tiver sonolenta ainda, ela tá com toda a fisiologia dela muito baixa, isso não é favorável. E aí, ao invés então de eu dar um copo d'água para a pessoa, é melhor que eu umedeça os lábios, que isso já vai melhorar essa condição de sede dela. Então, a boca seca não obrigatoriamente precisa ser resolvida com um copão de água, como está no desenho. A boca seca, a gente pode pegar uma gaze umedecida em água
e colocar na boca da pessoa para a pessoa melhorar aquela sensação, tá bom? Cuidado só com o que vocês vão fazer com a água. Lembra sempre assim, ó, água que a gente bebe é água mineral, ou é água de garrafa ou é água do filtro. Água que a gente faz na veia ou na injeção é água de ampola. Então também não adianta você pegar uma água destilada, que é aquela água de ampola, colocar na gaze e dar na boca do paciente. Como ela é desmineralizada, ela não tem minerais, ela não tem sais minerais que a nossa água mineral tem, ela não vai melhorar a sensação de sede do paciente. Então a gente precisa dar água filtrada, tá? Ah, não tem filtro no hospital. Então é água de garrafa, caramba, água mineral, tá bom? Então água de bebê, água mineral. Água de injeção, água de ampola. Então vocês vão ver, é comum a gente ver nos hospitais os profissionais pegando a ampolinha, quebrando, jogando na gaze e colocando na boca da pessoa, mas não é a melhor opção. Por ela ser desmineralizada, ser uma água destilada, né? Como o nome diz, né? Ela não tem todas as propriedades que a água filtrada tem, que a água mineral tem. Ela não vai saciar essa condição de sede do paciente. Então é a mesma coisa que a gente não fizer nada. Então é melhor a gente pegar um copinho com água mineral, molhar na gaze e colocar umedecendo a boca do paciente, tá bom? Bom, eu vou deixar daqui para frente para a gente ver numa próxima aula e aí eu vou deixar lá as questões para vocês responderem.